Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos e muito felizes aqui de realizar o segundo workshop de igualdade racial do Ministério Público de São Paulo. Tema importante que nós estamos trabalhando bastante nessa área da divulgação. Vamos ter aqui a presença hoje muito importante para nós, Dr. Júlio Botelho, nosso colega promotor de Justiça do Conselho, a professora doutora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, e já a doutora Fabíola falará o currículo de ambos, mas é uma felicidade muito grande tê-los aqui para discutir um tema importante que está diretamente envolvido com a questão das cotas étnico-raciais. Então, precisamos fazer o debate, precisamos levar esse debate ao conhecimento dos colegas, e eu fico muito feliz como coordenador do Centro de Apoio Civil de Tutela Coletiva de tê-los aqui para esse debate. Eu já vou passar, para não atrasarmos muito, a palavra para a doutora Fabíola fazer a abertura oficial agora com a indicação de todos. Obrigado. Obrigada, boa tarde a todos e todas. É uma grande alegria que nós abrimos o segundo workshop sobre igualdade racial do Centro de Apoio Civil e Tutela Coletiva. Vou pedir para que vocês, inicialmente, se puderem, desligar o microfone e só liguem quando fizerem alguma pergunta, para a gente não ter problemas aí na transmissão. Bom, queria fazer algumas considerações iniciais, que esse workshop ele tem por objetivo conhecer e discutir temas relacionados ao sistema de cotas raciais, a partir da recomendação 41 do CNMP. O primeiro aconteceu no dia 22 de abril, no qual abordamos os fundamentos do sistema de cotas e saímos com as seguintes conclusões. Primeiro, a necessidade do Ministério Público adotar medidas que busquem conferir concretude à igualdade de oportunidades para as pessoas negras. Segundo, o sistema de cotas como meio de reparação pelos danos historicamente causados à população negra. Terceiro, o sistema de cotas é constitucional, desde que tenha como objetivo estabelecer um ambiente plural diversificado, superando as distorções sociais historicamente consolidadas. Segundo, empregue métodos seletivos eficazes e compatíveis com o princípio da dignidade humana e características daqueles selecionados. Para quem não conseguiu assistir, o link ele está disponível na página do Centro de Apoio. Basta clicar em áreas de atuação na página principal do Ministério Público, depois direitos humanos, depois inclusão social, aí vocês entram em igualdade racial e ali vocês vão encontrar um ícone chamado workshop com materiais e vídeos, e o vídeo sobre o primeiro workshop, né? Bom, o sistema de cotas ele tem como fundamentos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário, a Declaração de Durban, adotada durante a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância, a Década Internacional dos Afrodescendentes proposta pela ONU, o Estatuto da Igualdade Racial, a ADPF, a Lição de Descumprimento de Preceito Fundamental 186 do STF, que reconheceu não só a constitucionalidade da política de cotas étnico-raciais, como também que o sistema de autodeclaração é constitucional, assim como a criação de comissões para evitar as fraudes, a Lei 12.711/2012, a Lei 12.990/2014, falando um pouquinho disso, apesar de todos esses fundamentos, né, nós tomamos conhecimento de um projeto de lei da deputada federal Daiane Pimentel com o objetivo de revogar a Lei 12.711/2012, e a respeito disso, nós, o Centro de Apoio, já publicamos a nota técnica conjunta do GNDH e do Ministério Público Federal, que está disponível no boletim do Centro de Apoio, que foi publicado em abril, também se encontra na nossa página, e é muito interessante vocês lerem esse documento, que é um documento bem completo e que aborda todos os fundamentos, muitas questões relacionadas ao sistema de cotas. Então, na data de hoje, nós realizamos o segundo encontro. Esse segundo encontro tem por objetivo
abordar as fraudes e as comissões de verificação das cotas. Vale lembrar que a recomendação 41 do Conselho Nacional do Ministério Público foi criada para que membros do Ministério Público tenham parâmetros para a correta implementação da política de cotas étnico-raciais em vestibulares e em concursos públicos, dando-se especial atenção aos casos de fraude, atuando para reprimi-los e preveni-los, especialmente pela cobrança dos editais de concursos públicos e vestibulares de mecanismos de fiscalização e controle. Por isso, de grande valia a presença dos nossos nobres convidados, que através de suas experiências profissionais na área estão aqui, então, para nos instrumentalizar ainda mais em relação a essa temática. Eu vou apresentar ambos e depois eu vou passar a palavra primeiro para o professor Eunice. Bom, primeiro o Dr. Júlio César Botelho, ele ingressou no Ministério Público em 1991, foi promotor substituto da circunscrição de Poá, titular em Palestina, Itaquaquecetuba, júri de São Bernardo do Campo, Fórum de São Miguel Paulista, foi assessor da Escola Superior do Ministério Público, foi promotor de Justiça de Direitos Humanos por 15 anos, foi coordenador do curso de Direito da Unixul, foi assessor do Procurador-Geral de Justiça aqui no Centro de Apoio Civil, na área de Educação, Inclusão Social e Pessoa com Deficiência. Também foi assessor de Direitos Humanos na Secretaria de Segurança Pública, é membro titular da Comissão de Direitos Humanos da USP, atuou na Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança, atualmente é Procurador de Justiça Criminal da Capital e membro da Comissão de Verificação Étnico-Racial dos Concursos do Ministério Público de São Paulo. É interessante lembrar também que também faz parte do Dr. Júlio da Comissão do Censo Racial do Ministério Público de São Paulo e não poderia deixar de mencionar que foi e é o primeiro negro a integrar o Conselho Superior do Ministério Público e é hoje o primeiro suplente. A doutora Eunice Prudente é advogada, graduante-se em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, professora doutora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, parecerista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é pesquisadora em diversos temas relacionados à área de direitos humanos, é diretora técnica da Ouvidoria Geral do Estado, é presidente do Conselho de Transparência da Administração Pública, foi secretária de Justiça e da Cidadania do Estado de São Paulo, professora titular da Faculdade Zumbi dos Palmares, ganhadora de diversos prêmios, o prêmio, por exemplo, de Direitos Humanos no ano passado, um currículo maravilhoso, e ela é feminista e abolicionista. Gostaria de agradecer, muito obrigada a presença de ambos, e dar a palavra para a professora Eunice para iniciar a sua fala. Bom, eu quero começar agradecendo a confiabilidade nesse momento importante do Ministério Público do Estado de São Paulo, agradecer aí ao doutor Tiago Zarif, doutora Fabiola Covas, aqui coordenadora do Núcleo de Inclusão Social do Centro de Apoio Civil e de Tutela Coletiva, aqui do Ministério Público. É uma honra estar aqui nesta instituição e ao lado do Dr. Júlio César Botelho, que nós nos encontramos na Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, mas em diversas situações. Aí, sempre a cuidar com os direitos humanos. Bom, há 50 anos atrás, o Brasil assinou a Convenção contra todas as formas de discriminação racial, ratificou em 1969, estamos em 2019, depois temos, como já foi aqui descrito pela doutora Fabiola Covas, o Encontro de Durban e a nossa própria Constituição de 88, o Encontro em Durban e diversos diplomas voltados para as questões de direitos humanos e inclusão étnica racial. Então, também é a oportunidade de parabenizar o Ministério Público, que
diante das funções aí do poder, tem se mostrado tão ativo em defesa do povo, do patrimônio público, etc. Essa convenção de 50 anos atrás, ela é muito clara no seu artigo 1º, se referindo, então, a grupos que por razões históricas e, sobretudo, de formas de discriminação, permaneçam alijados, excluídos no desenvolvimento. Os estados signatários deverão, então, promover formas de inclusão, inclusive desse tratamento diferenciado, que é uma discriminação positiva, que este trato, né, seja temporário, né, com o objetivo de incluir. O Brasil tem esse compromisso. A nossa Constituição de 88 ela é bastante inclusiva, né, mas ainda não foi devidamente implementada. E chama a atenção também a desinformação do nosso cidadão brasileiro sobre esses compromissos do Brasil. Este projeto de lei, aqui referido, onde a deputada federal busca aí a extinção, né, da legislação referente, então, às políticas de ações afirmativas, às cotas étnicas, é manifestamente inconstitucional. Acho que todos nós aprendemos e apreendemos, né, que a conquista de direitos humanos não tem retrocesso pela própria natureza daquele direito de ser pessoa. Então, a partir daí, as conquistas não têm retrocesso. Então, esta proposta é inconstitucional. A professora Flávia Piovesan, o professor Celso Laffer, nós temos aí internacionalistas, pensadores do direito, nos ensinando essa natureza desses direitos. Depois, observe que para nós aqui da área do direito, nós estamos diante do negro brasileiro, um ser que foi objeto de direito e como tal foi tratado, né? Foi previsto, isso durante quase 400 anos. Os resultados estão aí, para nós e diante de todos. Então, né, a conquista da cidadania, né, guiá-lo, orientá-lo no exercício dessa cidadania, acolhê-lo enquanto cidadão, é o mínimo que este Brasil pode fazer. É só a gente lembrar um pouquinho que os métodos utilizados na agricultura, na metalurgia, durante quase 400 anos, advieram daquelas etnias lá africanas. E depois estamos falando de pessoas, de seres humanos. Então, atos de violência, como temos assistido, constrangimentos, práticas diversas de discriminação, atingem diretamente a autoestima, provocam realmente, né, formas de violência material, simbólica, contra toda uma etnia, e estão dados aí abertos, né? 53% da população brasileira é negra, preta, parda. Então, né, a aceitação, a inclusão de alunos negros nas universidades públicas é a via legal, pacífica, porque eu ouvi de um professor estrangeiro, falando ainda com sotaque europeu, dizer o que é que o Brasil está aguardando para promover a inclusão. Então, ainda estamos conversando olho no olho, não estou sentindo ódio racial. Nunca vi por parte do movimento negro qualquer manifestação que não fosse a busca do Estado de Direito. É um movimento social emocional, como todos os movimentos
sociais, mas respeitabilíssimo, porque sempre está buscando onde está a lei, onde está a criminalização, onde a Constituição, como vamos resolver com base, né, no direito, fundamentados no direito, como resolver e enfrentar as formas de discriminação racial. Nunca vi ou ouvi qualquer pregação de violência. Então, enquanto estamos conversando com uma juventude sofrida e perseguida pela polícia, podemos nos referir a uma quantidade significativa de moços negros que estão nas favelas, nas comunidades, mas há outras pessoas, né, que são negras, não estão lá, mas também já foram, né, desrespeitadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, e por outras, né, instituições. Esta prática de discriminação racial no mercado de trabalho é terrível, muito, muito grave. Então, porque o sistema aqui é dotado, ou as pessoas detêm os meios de produção, ou são trabalhadores. Os negros brasileiros são trabalhadores. Então, essa discriminação no mercado de trabalho. Então, eu que já tive várias vezes no exercício da advocacia, as propostas, né, as ações mesmo empurradas para, né, formas de engavetamento e muitas vezes com participação do Ministério Público do Estado de São Paulo, né? E juízes que não leem os processos, que o doutor promotor disser, ele assina embaixo, né? Se é para arquivo, arquive. Então, já passamos por todas essas situações, então, encarecidamente, é que se chama, que pedimos aos senhores que olhem com muita atenção a discriminação racial no Brasil. Nesse momento em que o Ministério Público, me parece, diante do Legislativo, do Executivo, e às vezes até do próprio Judiciário, a função do poder bastante compromissada com os direitos humanos e com a proteção do patrimônio público. Então, com toda essa respeitabilidade que os senhores adquiriram da população brasileira, muita atenção agora com as questões das cotas. Fui convidada, participei lá no Sul, na Universidade Federal de Pelotas, que antes das matrículas dos alunos cotistas, né, verificam se todos estão cumprindo os ditames ali de serem, então, pretos, pardos ou indígenas, né? E há visivelmente fraudes, pessoas que nunca foram discriminadas, porque também é do conhecimento de todos os senhores procuradores, promotores de justiça, sabem disso. Aqui o racismo é de marca, depende do cabelo, da cor, do nariz, né, do beicinho aqui, para dizer que uma pessoa é negra. Então, este é o discriminar. Então, nós vamos ver pessoas, muitas vezes, né, se apresentando como negros e não o são, para, de uma maneira fraudulenta, se utilizarem das cotas. Também fui vice-presidente de uma comissão de inclusão racial aqui da UAB de São Paulo. Eu era vice-presidente, a presidente, a doutora Carmendora Ferreira, advogada aí conhecida na batalha, na luta pelos direitos humanos. Acompanhei, colaborei na elaboração, muitas vezes, de pareceres, porque era a doutora Carmendora que representava a OAB na comissão da prefeitura do município de São Paulo, que fazia essa averiguação de pessoas que se apresentaram como negras no concurso para procuradores do município do estado de São Paulo, cuja lei faz referência a afrodescendentes. E então, pessoas, né, que não eram negras estavam lá tentando, ou buscaram, tentar, porque as questões acabaram sendo judicializadas, então há uma discussão aí que já vai longe
no judiciário de casos de pessoas que se maquiaram, de uma pessoa, um rapaz branco que disse, olha, eu realmente não sou descendente de negros, mas eu me sinto negro porque eu sou brasileiro, eu acho que eu tenho direito a cotas. Quem é o discriminado? É ele? É óbvio que não, né? Então, situações como essa e outras, essas comissões têm enfrentado. Então, que o Ministério Público venha no cumprimento de suas, né, aí, seus deveres constitucionais, seus compromissos com os direitos humanos, venham em auxílio, né, nesta causa. Obrigada. Muito bem. Muito obrigada, professora Eunice, nós agradecemos demais. Eu gostaria de dizer para todos, agora saiu, porque eu estou aqui, gente, para evitar microfonia, eu estou aqui numa ginástica, deixa eu desligar aqui. Gostaria de agradecer a professora Eunice, dizer que a sua experiência nos enriquece, nos traz muita bagagem para que possamos enfrentar essa realidade, né? Essa realidade das fraudes, inclusive desses movimentos até de retirada de direitos, né, professora Eunice? O papel do Ministério Público aí realmente é um papel fundamental na medida em que o Ministério Público possui funções aí essenciais na garantia dos direitos humanos. Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Júlio, mas lembrando que todos podem fazer perguntas. Por favor, façam perguntas para aproveitar a presença da doutora Eunice. E já vou passar a palavra para o Dr. Júlio, agradecendo também, Dr. Júlio, a sua vinda até nós. Eu acredito que o senhor, através da sua experiência, nos trará aí muitas respostas sobre os requisitos para ter direito às cotas étnico-raciais, quais são os critérios que as comissões utilizam para as verificações e assim por diante. Então, vou desligar o meu microfone e vou passar a palavra para o Dr. Júlio. Bom, queria inicialmente dar uma boa noite a todos. Eu passo para o meu, se for o caso. Aqui, Bom, retomando então, eu gostaria de dar uma boa noite a todos, em particular ao Dr. Tiago Sintra Zarif, coordenador do Centro de Apoio Cível e Tutela Coletiva, responsável pela minha presença aqui, cumprimentar especialmente a minha querida amiga, doutora Fabiola Sucasas, que é uma colega de luta em todos os movimentos voltados a direitos humanos, em particular a violência doméstica, mas hoje está aqui respondendo pelo núcleo, né, de inclusão social do Centro de Apoio, e cumprimentar com toda a especialidade do mundo a minha amiga, militante, companheira de tantas lutas, a doutora Eunice Prudente, que é uma das primeiras desbravadoras, né, desta luta do movimento negro. Então, em nome dela, eu gostaria de cumprimentar os colegas que nos assistem por meio da web também e demais funcionários. Bom, eu vou iniciar a minha fala, primeiro justificando a minha presença aqui. Eu tenho que começar pedindo desculpas, né, ou pedindo licença aos meus colegas promotores de justiça de inclusão social, que têm muito mais qualificação do que eu para falar sobre este tema. Eu, como a doutora Fabiola já me apresentou, eu trabalhei durante 15 anos na área de direitos humanos, mas focado na atenção às pessoas com deficiência. Mas eu tenho que reconhecer, doutora Fabiola, que ter atuado 15 anos na luta pela inclusão social das pessoas com deficiência me elevou a um patamar muito diferenciado de olhar os direitos humanos. Aliás, nós reconhecemos que esta matéria, ou essa disciplina de direitos humanos, ela só se justifica porque nós temos pessoas excluídas. Não é? Ela só se justifica porque alguns são menos iguais do que os outros. Senão não teria por que ter direitos humanos. Direitos humanos, na verdade, nada mais é do que uma luta incansável pela inclusão social de segmentos que são desiguais. Né? Então,
feita essa observação, tem 3 motivos que justificam a minha presença aqui. O primeiro e mais importante deles é que eu recebi um convite da Procuradoria-Geral para integrar a primeira comissão de verificação das cotas étnico-raciais. Já é o terceiro convite que eu recebo, já estou indo para uma última banca, né, para uma última comissão, que vai começar daqui a alguns dias. Então, esta atuação me trouxe uma certa expertise para poder falar um pouquinho desse trabalho que a gente teve, e é disso que eu vou tratar daqui a pouquinho. A segunda causa, que justifica a minha vinda aqui, e a mais óbvia, naturalmente, é pela minha condição particular de negro, né? Outro dia eu estava assistindo pela TV um debate sobre lugar de causa, né? E eu posso dizer, eu estou confortável de falar sobre isso, porque esse é o meu lugar de causa. É uma expressão que foi cunhada aí sobretudo pelos movimentos feministas, dizer que eu posso falar com muita propriedade disso, porque afinal de contas, esta condição de negro me trouxe uma bagagem muito grande de saber das agruras desta luta de inclusão social ao longo da minha vida. Então esse é o segundo fator que justifica a minha presença aqui. O Dr. Valério, que acabou de entrar no recinto, eu já pedi licença aos promotores de inclusão social para estar aqui fazendo uma incursão numa matéria que não é a minha especialidade. Então só fica aí esse registro. E a terceira razão que me torna menos desconfortável a minha vinda para cá é porque eu fui, como disse a doutora Fabíola, assessor do Centro de Apoio na área de inclusão social. Eu fiz educação, pessoa com deficiência, negros, LGBT, dentre outros temas. Fui assessor do ministro Alexandre, à época ele era secretário de Segurança Pública, assessor de Direitos Humanos, e naturalmente nesta função eu tive a oportunidade de compor diversos conselhos de direito. Então, o Conselho da Infância, o CONDECA, o Conselho do Negro, o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho LGBT. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Este caminhar, esse transitar por todas essas disciplinas me permite reconhecer, aliás, me traz à memória um livro do Gilberto Dimenstein, que é Cidadão de Papel. Por quê? Porque esta incursão nesses diversos temas me permitem reconhecer que todos esses segmentos, eles têm um reconhecimento da sua desigualdade e, portanto, de uma necessidade de políticas de ação afirmativa, uma necessidade de uma atuação permanente do Ministério Público, uma necessidade de debate permanente. Por quê? Porque eles estão alijados da cidadania. Eles estão com uma cidadania meramente formal. E este reconhecimento social permite que a gente enxergue, ora, tem uma malha de direitos, e a doutora Eunice já citou diplomas internacionais, já citou a Constituição, já citou a legislação federal, dentre outras legislações estaduais, que asseguram direitos. E eu diria, doutora Eunice, com todo respeito, que a maioria destas normas, elas são mancas, porque elas não prevêem nenhum tipo de sanção para quem descumpre. Então nós temos uma legislação farta que assegura direitos, que não tem sanção e, portanto, exigem permanentemente que o Ministério Público ingresse com ações civis públicas para pedir para o Judiciário estabelecer uma sanção para quem descumpre. Então, exige essa atuação permanente, exige que o Poder Público, além de criar secretarias, Secretaria da Mulher, Secretaria do Negro, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Inclusão Social, né? Além dessa ação que, claro, é um passo importante criar secretarias, mas essas secretarias necessitam ser transversais, elas necessitam conversar umas com as outras para que a Secretaria do Trabalho, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria, enfim, as demais secretarias da Educação, né, me lembra bastante a Secretaria da Saúde, contemple essas políticas
adotadas pelo Estado, porque senão não há um comprometimento. Então não dá para falar de pessoa com deficiência só na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Você tem que falar de pessoa com deficiência na Secretaria da Saúde, porque a mulher com deficiência precisa fazer o exame Papa Nicolau, ela tem necessidades específicas. Você tem que falar do negro na Secretaria do Trabalho, você tem que falar da mulher negra na assistência social, porque a maioria, 90% delas, são solteiras. Enfim, tem condições específicas de cada um desses segmentos que demandam um comprometimento do gestor público de uma forma mais ampla do que criar pastas e criar leis. As leis são importantes? São. As pastas são importantes? São. Mas isoladamente elas não querem dizer nada a não ser boa intenção. E daí há uma outra coisa importante, uma discussão permanente com a sociedade, e aí exige-se uma incursão em camadas muito profundas de um Brasil, como já bem disse a doutora Eunice, um Brasil que tem uma raiz escravocrata e que isso trouxe sequelas para o panorama que a gente vê hoje. Nós temos 53% da população negra ou parda. E existe uma invisibilidade do negro na administração pública. Então eu diria que esta invisibilidade hoje, veja que absurdo, a invisibilidade ela grita. Esta ausência constrange o movimento, que olha e não se vê representado nessa administração. Que país é esse? Então nós temos que olhar isso com muito carinho, com muita atenção e exigir não só do Ministério Público, dos gestores, mas da sociedade, que este tema seja permanentemente debatido e se encontre na agenda, numa agenda pública que contemple todas essas necessidades. Como bem disse a doutora Eunice, o Brasil ratificou uma série de documentos internacionais, trazendo para si a obrigação de enfrentamento de um racismo que é estrutural. Hoje, se você vai olhar a periferia, é lá onde mais faltam os equipamentos de saúde, de esporte, de lazer, de cultura, onde falta tudo. E é lá onde está concentrada a sua maioria de pessoas pretas ou pardas. E aí depois, as pessoas querem que essas pessoas disputem em igualdade de condições em concursos públicos. Isto é uma sandice, isso é uma exigência injusta. E é por isso que hoje a gente está aqui para discutir essa questão, né, das cotas e das fraudes. Então, eu queria pedir a todos os que nos assistem, aos colegas que estão aqui, que a gente faça um exercício até lúdico, viu, doutor Eunice? Eu tentei encontrar uma forma que nos permitisse enxergar isso de uma forma muito clara. E eu vou pegar, claro, com todo respeito, a Procuradoria-Geral, né, que tem feito movimentos importantíssimos. Eu tenho que fazer um especial agradecimento, além do Procurador-Geral, Dr. João Paulo Ismânio, ao Dr. Paulo Sérgio, da diretoria, que é subprocurador institucional, e que tem abraçado esse tema com muito carinho, não é? Eu tenho que fazer isso, mas eu queria fazer esse exercício lúdico, que é simples, da gente tirar uma fotografia do Ministério Público, né? Tirar uma fotografia da segunda instância, tirar uma fotografia dos procuradores de justiça, tirar uma fotografia dos promotores, perfilar todos eles, procuradores e promotores, analistas de promotoria, analistas jurídicos de promotoria, tirar uma fotografia dos oficiais de promotoria, e todos ali. E a gente vai olhar essa pirâmide social e eu pergunto, aonde é que estão os negros na segunda instância? Olha, a sorte de vocês é que eu cheguei e antes de mim tinha 5, 6, né? Num universo de quantos? Quantos somos? 300 procuradores de justiça? Cadê essa representatividade? Não existe. E quando eu digo que essa ausência constrange, constrange sim, porque a gente percebe que isso é resultado de um sistema racista na sua estrutura social.
Então é isso que tem que ser discutido, é isso que nos traz aqui hoje. E com todo respeito a quem possa divergir e pensar de forma diferente, a gente está aqui para debater e se colocar à disposição. Como eu disse, eu não sou especialista nessa matéria, mas eu me permito falar, porque este é o meu lugar de causa, e falar deste tema com muita tranquilidade. Para que nós avancemos nisso, é absolutamente fundamental que nós desconstruamos este modelo excludente. Esse som está me incomodando um pouquinho. Que nós desconstruamos esse modelo excludente, que nós desconstruamos esse paradigma que não prestou para mudar esse estado de coisas, esse estado de exclusão. A gente quer um novo paradigma, um novo modelo de políticas inclusivas, um Ministério Público atuante, um Ministério Público que instaure os seus inquéritos civis, propõe as suas ações civis públicas, de forma a coibir qualquer tipo de fraude a esta política de ação afirmativa, que veio em um momento muito importante. A lei é de 2014, salvo engano, de 2014, então é uma lei muito incipiente e me causa já um calafrio quando a gente ouve movimentos, né, legislativos voltados ou intencionando caminhar para trás, né, promover um retrocesso social. Sinto lamento profundamente, porque isso me relembra ou me remonta a um passado sombrio que a gente imagina que tenha ficado para trás. A gente espera que nós caminhemos para frente, de forma a promover uma inclusão social efetiva. Então é necessário essas três coisas. Eu tenho algum... Ah, não, ainda estou... Ainda tem tempo. Depois a gente tem algumas perguntas já, que já estão mandando. Então, deixa eu só ver aqui. Bom, pensando nisso e com este panorama todo, o que é que aconteceu? No dia 3 de novembro de 2015, o Conselho Nacional do Ministério Público promoveu uma audiência pública absolutamente importante, sensível à demanda dos movimentos sociais, que reclamavam que, muito que bem, tem lei que garante a reserva de vagas, mas esta lei está sem objeto de fraudes, porque muitas pessoas, utilizando a norma da lei que diz que basta a autodeclaração, estavam conseguindo se inscrever nos concursos de vestibulares e concursos públicos com esta autodeclaração e, portanto, fraudando o sistema. Preocupados com isto, o CNMP resolveu ouvir vários atores sociais, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Judiciário, em segundo e primeiro grau foi ouvido, o IPEA, IBGE, dentre outros, que a Secretaria Nacional de Igualdade Racial, dentre outros atores importantes, e saiu dessa reunião uma preocupação de desenvolver estratégias voltadas ao enfrentamento dessas fraudes. E o que é que se pensou, né? Meses depois, o CNMP, calcado na ADPF que foi julgada, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi julgada no Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o ministro Lewandowski, a ADPF número 186, como a doutora Fabiola já tinha feito menção, com base também na Lei 12.990 de 2014, o CNMP resolveu editar a recomendação número 41, que ela tem dois focos, o interno e o externo. Internamente, preocupado com esse tema, resolveu recomendar aos promotores que passassem a atuar de forma intransigente para coibir essas fraudes. E também calcado nesta DPF número 186, passou a conceber que não bastava a autodeclaração para que uma pessoa tivesse o direito de se inscrever no concurso para fazer valer o seu direito de reserva pelas cotas. Mas era necessário, além de uma autodeclaração, também uma
atribuição. Também um organismo de fora poder fazer esta fiscalização. Foi um passo muito importante que vai ao encontro do que o movimento negro pretendia, que é uma fiscalização dessas autodeclarações. E, portanto, claro que isto foi feito com base em alguns parâmetros que foram bem definidos. Não é o único, não é a única ferramenta. Não é que o Supremo disse tem que haver uma comissão de verificação, não. Ele disse que pode e deve haver um outro mecanismo que seja externo à autodeclaração e que, portanto, que sirva de higienização, de asepsia desse sistema. Então, é um sistema misto, que também, associado à autodeclaração, possa, de alguma forma, conferir essas declarações dos candidatos interessados em se inscrever por essas cotas. E isso tem sido feito, a Procuradoria-Geral fez isso no ato da PGJ número 145 de 2018, e daí eu disse que fui, então, indicado para presidir a primeira comissão. Eu devo dizer que é um trabalho que está em andamento, não está nada concluído. Nós tivemos muitos elogios dos candidatos. Devo fazer um especial elogio à Márcia Massoni, que é a coordenadora aqui do setor de concursos de estagiários, e ela nos ajudou muito fazendo um trabalho brilhante. Eu presidi, mas a Márcia foi fundamental nesse processo. A Ione, que está aqui presente, do NAT, a Ione, a Natália, e muitos médicos que se revezaram conosco nesta comissão. Uma comissão muito interessante, porque tem 2 negros que participam desta comissão. Eu sempre estou presente, se não sou eu, está o doutor Eduardo Dias, enfim, vão se revezando, negros, né? Ione e Natália também, médicos que não são negros, mas que trouxeram também uma bagagem muito importante, e a sinergia presente nessas comissões traduziu um sucesso desse trabalho que tem sido feito. Devo parabenizar também, eu não poderia, já ia me esquecer, a Promotoria de Inclusão Social, que foi quem trouxe essa demanda, né, na pessoa do Dr. Valério, Eduardo Valério, que trouxe essa demanda para a Procuradoria, que imediatamente abraçou a ideia, e hoje nós temos aqui constituída esta comissão de verificação, que tem feito um trabalho muito interessante. Então, são alguns parâmetros presentes nesta... eu esqueci de falar uma coisa muito importante. O CNMP, quando determinou que houvesse uma atuação intransigente dos promotores, ele determinou isso com base em um reconhecimento de que qualquer violação a esse sistema de autodeclaração poderia configurar fraude, poderia constituir uma violação à Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que em seu artigo 11 estabelece que violar os princípios da honestidade, da imparcialidade, da legalidade, da lealdade configuram ato de improbidade administrativa, e também frustrar um certame ou concurso público também configura ato de improbidade administrativa. Então o CNMP determinou que o Ministério Público, por meio de seus promotores, encaminhasse recomendações aos órgãos públicos de todas as esferas, para que nos seus concursos, nos seus vestibulares, fossem estabelecidos, além da autodeclaração, também um mecanismo externo de verificação, de heterodeterminação, para se aferir se aquela autodeclaração de fato tem alguma procedência ou não. Porque eu calculo, doutora Eunice, que em muitos casos a pessoa não entra visando fraudar. Muitos candidatos que se inscrevem,